Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Tô toda coisada aqui, né? Visita a loja. Se ainda não assinou a Caixa Assombrada, assine. Você pode receber a caixa a partir do mês de novembro. E o tema da caixa de novembro é Dia de los Muertos, ok? Então, vamos que vamos pro relato de hoje, que é este daqui, a mulher que virava cobra. Eu conheço algumas. Bom, olá. Não conheço, mas se conhece histórias assim, né? Bom, olá, assombrados, eu sou o fulano e vou contar um relato para vocês. A mulher que virava cobra. Aninha, se eu conseguir ouvir essa frase na sua voz, eu já tô no lucro. Sempre quis ouvir você falando isso em um relato meu. Bom, conheci o canal no finalzinho de 2016. Desde lá, eu penso em enviar uns relatos, mas como sou um procrastinador de primeira, consegui enrolar por 5 anos. Até que finalmente estou aqui escrevendo para você. Esse relato foi vivenciado pela minha avó, essa que sempre gostou de estudar as artes sobrenaturais. E é uma maledite capaz de pôr a Eleonora no chinelo. Meu Deus, então mande o relato da avó aí, da avó maledite. Para você ter uma ideia, eu vou sim escrever o relato da maledite, o relato de maledite dela aqui pro canal, mas eu tenho que suavizá-lo para que possa ser contado no Proibidão. Tem que suavizar para poder ser contado no Proibidão. Rapaz do céu! Então eu agradeço, assim, nossa, vamos lá. Sim, a minha avó foi tão ruim que eu tenho que deixar o relato leve para que ele chegue ao Proibidão. Pois se for escrever em detalhes, é capaz de você nem querer contar. Você está certo, realmente tem alguns assim que eu não conto, nem no Proibidão. Bom, eu tenho a ideia mais ou menos na minha cabeça, mas não tem como escrever para o público sem ser algo como uma mulher má que fazia maldades. Não que tenha detalhes explícitos, etc., mas o tema do relato é sensível, entende? Quem é membro e viu alguns proibidões vai entender do que eu estou falando, entendi. Então já pode aguardar aí o relato, a maledite que o diabo buscaria pessoalmente. Meu Deus! Hoje ela tem seus 88 anos. Em novembro faz 89. É escorpião. De escorpião. E está mais saudável que eu com os meus 22. Porque vaso ruim não quebra. Oh, laia. Como já é de costume, se houver nomes, já estarão alterados e prometo me esforçar para revisar o texto. Mas quando a gente já tem o texto na nossa cabeça, parece que está tudo perfeito. Mas aí quando um terceiro lê, vê algumas incongruências, mas eu juro que eu tentei. Tá tudo lindo, obrigada. Esse relato se passa no ano de 1943, quando a minha avó tinha por volta dos seus 10 anos de idade. Ela era uma moça da roça, e ali na região tinha a lenda de uma mulher que supostamente virava cobra. Essa moça era isolada, viúva e sem filhos, vivia sozinha em um casebre, em um terreno relativamente grande, mas abandonado, com mato alto e seco, árvores mortas e podres. Havia boatos que essa mulher tinha acordo com o demônio e era uma bruxa, e a mais famosa lenda era que ela virava uma cobra. Típico do julgamento de mulheres sozinhas, sem filhos, que a vida se torna difícil justamente por ser sozinha e tal, aí acaba tendo... Fica isolada, fica ali a bruxa do local. Essa moça, às vezes, invadia os sítios vizinhos para pegar animais, sabe-se lá para quê? Para comer. Ou pegar frutas, folhas, plantas e flores. Acontece que todos que discutiam com essa mulher apareciam mortos e do mesmo modo. Aí o negócio fica esquisito. Todo mundo que discutia com a mulher amanhecia morto e sempre do mesmo jeito. Era o mesmo tipo de morte. Eles apareciam com 2 pontinhos em algum lugar do corpo,
como se tivessem sido mordidos por cobra e com telas quebradas. Tipo uma jiboia, né? Constritora. O relato de quem viu a tal cobra gigante matando as pessoas era o seguinte: uma cobra enorme, esverdeada, aparecia e mordia a pessoa, que parecia paralisar em poucos segundos, mas ainda estava viva. Movia os olhos e soltava alguns grunhidos. Então, a tal cobra se enrolava no corpo das pessoas e as apertava, sufocando-as e com tamanha força que quebrava as costelas. Depois disso, a cobra ia embora a uma velocidade muito alta e desaparecia. O que é estranho, porque cobra mata para comer também, não é? Diziam também que essa cobra parecia não sofrer danos, como se os machucados não a ferissem mortalmente. Podiam bater ou causar cortes com facas, arranhar. A cobra continuava comprimindo a vítima. Podia sim ser uma cobra constritora, que vivesse ali na redondeza e por uma mulher viúva e sem filhos ser estigmatizada na sociedade, teriam assimilado as coisas. É isso que eu ia dizer. Mas mesmo quem defende essa teoria tem que concordar que é estranho a tal cobra só aparecer para pessoas que discutiam com a tal moça velha. Com a tal moça velha. E é tão curioso quanto o fato das vítimas ficarem paralisadas. Pois cobras constritoras, como as pitons ou anacondas, elas não têm veneno. É verdade. E cobras não são monstros imortais capazes de sobreviver a diversos tipos de danos, causados até mesmo por facas. Acontece que houve ali na igreja da região uma troca de padres. O padre anterior não discutia ou batia a boca com a mulher e aconselhava que não fossem rudes com ela e que mantivessem uma espécie de política de boa vizinhança com essa mulher. Mas o novo padre arranjou briga com essa mulher. Disse que ela era enviada do mal e fez um escarcéu com a moça, que nada retrucava, e ouvia as acusações do padre com um sorriso debochado no rosto. Havia um boato que toda noite, por volta da meia-noite, um homem, ao qual diziam ser o próprio dito cujo, ia conversar com a mulher. E no mesmo dia que o padre discutiu com a mulher, a minha avó e alguns de seus irmãos fugiram escondidos para espiar de perto se era verdade. Meia-noite, eles subiram em um pé de manga que ficava perto da propriedade da velha bruxa e ficaram espiando. Segundo minha avó, a casa era estranhamente muito bem iluminada. Para uma época que não tinha energia elétrica e a luz vinha apenas de velas e candeeiros, a luz emanada pelas janelas daquela mulher iluminava muito bem até o entorno da casa. Depois de um tempo esperando, a porta se abriu e saiu um homem de terno com algo luminoso na mão. Minha avó disse que quando o homem saiu da casa, a minha avó disse que quando o homem saiu, a casa, que parecia estar com o sol dentro dela de tão bem iluminada, se apagou e ficou com a iluminação alaranjada normal de algumas velas. O homem, segurando aquele candeeiro que também iluminava pouco, como um candeeiro normal, virou para trás e olhou para dentro da casa. E a velha então saiu também. Minha avó conta que os irmãos estavam fazendo xixi na calça de medo, enquanto ela estava... os irmãos dela estavam quase se mijando de medo, enquanto ela era muito curiosa com a situação. Foi então que começou uma cena sinistra. Aquela senhora caiu no chão e começou a se contorcer e gritar alto. Minha avó fala que o tronco da mulher parecia estar crescendo, enquanto os braços e as pernas estavam diminuindo. Enquanto tudo isso ocorria, havia, além dos gritos daquela mulher, vários barulhos de estalos, como se os ossos dela estivessem quebrando.
O homem olhava para ela de cima para baixo, sem nenhuma expressão de preocupação. Minha avó conta que queria ver se essa mulher ia mesmo terminar a transformação em cobra. Mas o irmão mais velho dela pegou em sua mão e falou: Maledite, é melhor a gente ir embora. Acontece que os outros irmãos, que eram mais novos que os dois, Maledite e seu irmão mais velho, Cláudio, eles estavam tremendo de medo. E então, mesmo com raiva, foram todos embora de fininho para não chamar atenção ainda sob os gritos escandalosos daquela mulher. No dia seguinte, adivinha? O padre foi encontrado morto, com uma ferida de 2 pontos e com as costelas quebradas, tal como o relato da tal cobra. Acontece que a população ficou revoltada por aquela moça ter matado alguém de tamanho prestígio e foram em massa para a casa dela para caçá-la. Minha avó disse que acredita que realizaram o ato. Acabaram com a mulher, se é que me entendem. E apenas não contaram isso para as crianças. Para as crianças disseram que a mulher havia escapado e ela nunca mais foi vista. Por já não ser flor que se cheire nessa época, minha avó ficou interessada nesses lados de magia negra e muito curiosa com as histórias de metamorfismo de humanos que viram animais. Segundo ela, são poucas as pessoas que conseguem escolher em qual animal vai se tornar ou conseguirem realizar os rituais necessários para virarem animais, e muitos morrem nesse processo. Por isso ela jamais teve coragem de tentar. Pessoas que viram lobisomens ou cachorros tendem a ser pessoas cheias de raiva dentro de si. Por isso são feras poderosas e que atacam os outros com tamanha violência, e o ódio cega. Por isso, muitas vezes essas pessoas não têm controle sobre os seus instintos quando estão transformadas. Pessoas que viram porcos são pessoas sujas, de alma podre, que fazem maldades mesmo tendo consciência do mal. Essas não são como psicopatas que não sentem empatia, arrependimento por suas vítimas. Elas sentem tudo isso e mesmo assim ainda o fazem. Por isso são podres. Pessoas que viram cobras são pessoas más e frias por natureza. Essas gostam de ser más. Não têm arrependimento nem empatia. Os famosos sociopatas ou psicopatas. Normalmente, os que viram cobra têm total controle de suas ações. Pessoas que viram bodes são pessoas endividadas com o lado das trevas. Essas muitas vezes devem favores para entidades muito más e poderosas. E não são só pessoas más que viram bichos, não. Pessoas boas também podem se tornar animais. Normalmente estas ou viram gatos, cachorros ou aves e agem como protetores. Lembrando que não é uma regra absoluta. A pessoa é cheia de raiva, vai automaticamente virar um lobisomem. Ou que todos os que viram gatos ou aves são bons. Existem exceções. Esses seriam a maioria. E lembrando também que quem disse isso foi a minha avó. Eu desconheço o assunto, gente. Não me ataquem se tiver informação errada ou equivocada. Estou apenas sendo um mensageiro do que minha avó me disse. Acho que é isso, Ana. Espero que tenha gostado do relato. Em breve eu trago o relato A Maledite que o diabo buscaria pessoalmente. Um abraço em você, no Mateus, nos Bebês Vampiros e em todos os assombrados. Muito obrigado pela atenção e até um próximo relato. Deus abençoe grandemente todos vocês. Um cheiro. Muito obrigada, um beijo. Ai, adorei aqui a explicação da sua avó do negócio dos bichos. Gente, ou então o bode Inês estava devendo alguma coisa, por isso virou bicho. Aqui tem um outro relato, virou bode. Virou cabra, não sei. O outro lá que a criança tava indo com o pai, aí veio uma metade mulher, metade cabrito, sei lá, meio assim. Aquele outro que virou cabra, bode, cabrito, não sei, embaixo do Metamorfose, eu acho que é o nome do relato, tudo estava devendo pro capiroto. Começou a virar cobra.
Tem vários relatos de porco, pessoas sujas. Né? Tem relação. E... lobisomem. Interessante, muito interessante. Ficaremos aguardando o relato da avó Maledite. Mas, gente, aí é coincidência demais, não? E esse homem de terno entrando na casa dela? Será que era o acordo? Tipo, quando ela chamava, falava, então hoje você vira cobra, ele fazer, sei lá, e aí ela ia lá se vingar. É muito coincidência. A mulher, toda vez que discutia com alguém, a pessoa aparecia do mesmo jeito. Foram caçar ela, será? Ih, gente, hein? Será que a partir daí sua avó começou... Será que ela não teve uma troca de olhares com essa mulher? Aí a mulher passou algo pra ela? Tipo, viverei dentro de você a partir de hoje. E aí ela meio que passou o negócio pra sua avó enquanto ela tava na árvore. Bom, não sei, gente. Eu já tô virando filme o negócio aqui. Bom, esse foi o relato de hoje. Se vocês têm uma história parecida, manda o relato pra gente e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.